Ok, então o tema desta nossa masterclass hoje tem a ver com cabala, movimento e transgeracional, e eu vou-vos dar uma perspectiva de como eu vejo esta área. Alguns já sabem, porque são meus alunos, já trabalharam com ela tanto nas vivências como nos cursos. Os que não sabem, vou partilhar aqui um bocadinho disso, porque a forma como eu vejo a cabala, a forma como eu vejo o movimento e a forma como eu vejo o transgeracional são três coisas que estão muito interligadas. Segundo a minha perspectiva e a minha experiência do que eu vou tendo do trabalho transgeracional e daquilo que eu sei de cabala, não se pode trabalhar cabala sem trabalhar o movimento, porque senão acaba por ser um conceito oco. E eu vou-vos explanando ao longo desta masterclass qual é que é o meu entendimento relativamente a esse conceito e porque é que ele fica oco se não incorporarmos aqui a questão do movimento, não é? A grande maioria de vocês sabem o que é cabala, que é uma filosofia de pensamento, não tem a ver com intriga, não tem a ver com enredos, não tem a ver com conspirações, tem a ver com uma filosofia de vida, com uma forma de estar na vida. Muitos dizem cabala, outros dizem cabalá, e portanto é uma forma de olhar para o mundo, para o universo, para o homem, para a criação do mundo, para Deus, para a vida e para a morte, de uma maneira diferente. E que se fundamentam muito na revelação de Deus a Adão e a Moisés. Então, é uma forma de pensamento cujo conteúdo está na Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, em que eles acreditam que, a Cabala acredita que, os segredos do universo foram revelados por Deus dessa forma codificada nestes 5 livros. E, portanto, o estudo da Cabala é um estudo de uma vida, não é? Não é instantâneo como os estudos que se advoga em século XXI, de rapidez e eficiência e integração imediata, mas é uma filosofia de vida, na forma de superar obstáculos, na forma de evoluir, na forma de atingir a paz espiritual. Então, as primeiras manifestações desta forma de estar e de sentir remontam aos primeiros tempos da era cristã, mas a cabala desenvolveu-se particularmente no século XI ao século XVI, e em que se traduziu numa forma de pensamento com um livro que é o Zohar, que foi redigido em Espanha e que contém alguns ensinamentos da cabala. Na cabala trabalha-se muito com a árvore da vida, é um dos mais importantes símbolos cabalísticos, em que ela é representada por 10 esferas, cada uma das esferas reflete os aspectos de Deus dentro de nós, desde Keter a Malkut, e os desafios que nós vamos tendo na vida. Quando nós ligamos aqui com o transgeracional, nós trabalhamos as esferas, nós trabalhamos as sefirotes no nosso corpo, nas dinâmicas do nosso transgeracional. O que por vezes nem sempre é pacífico, nem sempre é calmo, porque traz-nos todas as dinâmicas inconscientes de programas de lealdades familiares que estão na nossa forma de sentir, de pensar e de agir. E quando nós trabalhamos a cabala no corpo, é muito diferente de nós estarmos aqui a falar. Isto porque trabalhamos o reino Malkut no corpo, trabalhamos Keter no corpo, para perceber quais são os caminhos que vão até Malkut, que estão interrompidos na nossa forma de ver e sentir o mundo, e quais são os caminhos que nos impedem de chegar a Keter, de chegar a Deus, digamos assim, à essência divina, a uma forma superior de vida, digamos assim. Então, esses caminhos, por vezes, que são os caminhos da nossa vida, que se liga com a astrologia, que se liga com o tarot, que se liga com uma série de outras doutrinas, indica-nos pressupostos, formas de estar na vida, de modo a alcançar esse bem-estar e essa paz espiritual. Quando se estuda a Cabala, aprendemos, como eu digo aos meus alunos, a saber viver e escapar entre as pingas da chuva. A vida vai ser tempo de desafios, vai ter sempre obstáculos, vai ser sempre uma onda,
O eu conseguir surfar na onda é eu conseguir perceber e utilizar estes princípios da Cabala na minha vida. Eu posso saber o Zohar todo, eu posso saber os livros todos, mas se eu não sei aplicar, esse conhecimento é nulo. E é um conhecimento tão rico, tão sábio, tão enriquecedor. E é uma pena que ele se perca na miudez de nós acharmos que basta tomar consciência. Então, o que a Cabala diz que sim, a consciência é muito importante ser tomada, mas isso tem que ser agregado a um movimento, tem que ser agregado a uma ação, tem que ser agregada de conteúdo. E esse conteúdo demora a que seja integrado. A Cabala, ao longo dos séculos, ela era transmitida oralmente, não é? Hoje nós já vemos várias vertentes e vários estudos a nível cabalístico. Porque quando nós falamos de Cabala, a Cabala tem várias ramificações, tem várias interpretações e tem várias formas de ser estudada. Eu, como é óbvio, sou suspeita um bocadito, não é? Porque eu ligo tudo ao transgeracional e a Cabala também é uma forma de eu ver o transgeracional, de tudo aquilo que está plasmado na minha árvore genealógica. Não só tomar consciência desses padrões, mas perceber qual é que é aquele caminho que está interrompido, qual é aquele caminho que eu preciso de trabalhar, qual é aquele caminho que está interrompido e que eu tenho como o meu, ou tenho como herança transgeracional. Uma questão por resolver de um tio, de um avô, de um bisavô. E de que forma é que ela me está a empancar no caminho, não me está a permitir chegar à minha essência, ir de Malkuth a Keter. Porque nós temos que experimentar Malkuth, que é o reino 3D, aquele que nós vivemos, onde temos que trabalhar, temos que comer, temos que beber, as nossas necessidades fisiológicas. Se elas não estão cumpridas, os primeiros requisitos, eu não consigo fazer o caminho de Malkuth a Keter. É tal e qual como pedir a uma pessoa morta de fome para fazer 20 ou 30 quilómetros a pé. O desgaste físico, o desgaste emocional e tudo o resto vai impedi-la dela conseguir fazer aqueles 20 quilómetros de uma forma tranquila, de uma forma saudável. É tal e qual como querer ir de Malkuth a Keter em 3 tempos. Há que passar por todos os caminhos com os seus desafios, com os seus obstáculos, também com os seus dons, para chegar lá acima. Só que há determinados caminhos, como eu dizia há bocado, parece que não há movimento. Parece que aquela ramificação da árvore da vida está, agora só me lembro do termo em espanhol, atrapada, está presa, não há fluidez, não há flexibilidade. Então não há movimento. Então sem movimento não há vida. E não havendo vida, eu não vivo, eu vegeto. Então, a Cabala vem nos dar um bocadinho dessa energia de vida, de vitalidade e de nós querermos agarrar a vida e poder gerar ainda mais vida. E esse gerar ainda mais vida vai basear-se em alguns dos ensinamentos, não vou falar aqui de todos, como é lógico, que a Cabala acaba por passar para transformar, para termos uma vida melhor, uma vida mais saudável. Em primeira instância, saber valorizar a nossa essência. Quem somos? Quem sou eu quando não sou ninguém? Isto é uma frase que eu utilizo, uma pergunta, perdão, que eu utilizo bastante nos cursos. Quem é que és tu quando não és ninguém? Quando ninguém te liga, quando ninguém te passa cartão, quando não consegues fazer nada por ti. Quem és tu quando não és ninguém? Quem és tu quando não és ninguém? Porque quando nós achamos que somos alguém, vem a vida e vem nos mostrar que afinal somos muito frágeis. Então vem a questão do ego. E a Cabala põe-nos aqui muito a trabalhar o nosso ego, a nós sermos a policiar este ego. Este ego que tende a escapar das malhas da essência. E quando nós entramos no ego, saímos da essência. E esta questão de trabalhar o ego é muitíssimo importante em qualquer área, sobretudo aqui no transgeracional. Porque quando eu abro a árvore genealógica de uma pessoa, eu tenho que saber tirar as sandálias para entrar em território sagrado. E esse território sagrado é a história do outro, é a árvore do outro,
as mazelas, os desafios que o outro traz para a sua história. Então, é preciso tirar as sandálias para trabalhar em território sagrado, que é a vida do outro. E isso implica, na biodescodificação, que o facilitador fique arquivado, que o elemento de menor importância é o facilitador. O elemento de maior importância é a história do paciente ou do aluno que ali está, que se pretende ser trabalhado. Então a Cabala vai nos dizer isso. Será que policiamos o nosso ego para chegar à nossa essência? Ou será que o alimentamos e dizemos que isso é autoestima? É interessante, não é? Nós às vezes chamamos de autoestima aquilo que é uma vertente egóica que nos impede de chegarmos a essa essência. Então, valorizar a essência. Quem é que eu sou se não tiver nada? Se não for ninguém? Será que eu valorizo o que sou por dentro? Será que eu tenho à minha volta quem me valoriza pelo que eu sou ou pelo que eu tenho? Ou será que eu sou verdadeiro naquilo que mostro aos outros de quem sou? Ou será que não sei quem sou? Então, há aqui várias perguntas, e é muito interessante que a Cabala permite-nos, obriga-nos a pensar, não nos dá respostas prontas, obriga-nos a investigar, a conhecer-nos um bocadinho mais. E também nos diz para nós termos cuidado com o que pensamos, não é? Isso todos nós já sabemos, com aquilo que desejamos. Porquê? Porque tudo aquilo que ocorre nas nossas vidas, ocorre de uma certa forma, causado por nós, inclusive a resposta àquilo que nós pensamos. E nós às vezes desejamos coisas para nós que não são propriamente o melhor. Então, aqui observar o que eu penso, o que eu desejo, acaba por ser importante para não cair no desassossego da alma, como eu costumo dizer. A Cabala fala no ato de dar e de receber, fala nos recipientes, fala nas taças. Como é que a minha taça está? Eu, para poder encher a minha taça, tenho que a esvaziar. E esvaziar aqui significa esvaziar-me do ego. Mas esvaziar uma taça implica movimento. Eu tenho que pegar na taça, eu tenho que a esvaziar. Então, isso implica uma atitude, implica uma ação. Até que ponto é que eu quero esvaziar a minha taça? Daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho. E quando se fala em esvaziar a taça, não esvazias só o que queres. Esvazias tudo. Não é? Então, como é que eu me consigo esvaziar dessa taça, dessas características que eu tenho hoje? Para mim não me são tão fáceis de digerir. Eu tenho que gerar um movimento. Eu não posso só dizer que isso tem uma base no meu transgeracional. Isso era fácil, nós sacudirmos a água do capote. Sim, tem raízes transgeracionais, mas cabe-me a mim trabalhá-las. Só que nós, seres humanos, temos uma característica muito interessante. Agora não que dói a barriga, agora não que vou fazer o jantar, agora não que não posso, agora não que não posso. O ser humano só se lembra de se trabalhar quando tem o cu apertado. Até lá chuta para canto. E todos nós temos essa característica de mexermos naquelas coisas que nos são dolorosas. Não nos apetece, a não ser que a vida nos empurre. Então a Cabala o que diz é que vida é movimento. Vida é movimento, vida é ação. A acrescentar que um dos passos importantes é eu contentar-me com o que tenho. Isto é estranho, não é? Eu contentar-me com o que tenho. E o que é que significa eu contentar-me com o que tenho? Não é eu aceitar só que aceitar que tenho que ficar nesta situação para o resto da vida. Não. Tem a ver com a aceitação do que eu não posso mudar. É aquela velha história de que eu olho para a situação, posso mudar alguma coisa? Não posso mudar, está nas minhas mãos, não está nas minhas mãos. E agir em conformidade a essa avaliação. Então, é contentar-me com o suficiente. Será que me contento com o suficiente? Ou será que exijo de mim além do que é suficiente ou além do que eu posso dar? É muito interessante isto porque todos nós gostávamos de andar de Ferrari. Todos nós.
Não? Alguns não, se calhar não. Mesmo indiferente o carro. Mas todos nós, supostamente, gostávamos de andar de Ferrari. Só que o Ferrari chega exatamente onde chega um Clio, onde chega um Peugeot, onde chega um Citroën e por aí vai. Se eu obrigar um Citroën a dar o mesmo que dá um Porsche, ele se calhar vai-me ficar na estrada, por muito bom que seja aquele Citroën. Então, fizeram-nos crer uma ideia generalista que toda a gente consegue tudo. E a Cabala vem dizer que cada um tem os seus dons, os seus desafios e diferentes caminhos para chegar de Malkut a Keter. Mas muitas vezes nós somos teimosos, todos nós somos teimosos, e escolhemos aquele caminho que não é para nós. E continuamos a teimar constantemente num caminho que não é para nós. Então vem a dor, vem o sofrimento, vem a desilusão. E vem o trauma. Outra característica que a Cabala nos fala é para apreciar o meu lado luz e o meu lado sombra. Eu acho imensa piada quando o pessoal põe aquele fósforo em que diz que a luz não tem sombra. Está um bocado de vontade de rir, porque a nível da física, nem é física quântica, da física clássica, é impossível que isso ocorra. A questão é, eu tenho que saber lidar com a minha luz e eu tenho que saber lidar com a minha sombra, inevitavelmente. Eu tenho que perceber que a vida tem coisas positivas e tem coisas negativas. E que as negativas têm o seu lado sombra, mas no lado sombra eu também tenho os atrativos. E se eu perceber isto a longo prazo, eu vou conseguir beneficiar daquilo que eu transmutar da minha sombra. Também nos diz que nós andamos sempre a aprender. Diz-nos que a vida é evolução, que a vida é um crescimento constante, que tudo é uma oportunidade de aprender. Então, não devemos recusar nenhuma oportunidade de adquirir mais conhecimento, de adquirir mais aprendizagens, porque elas estão em toda a parte. Não estão somente quando eu vou fazer um curso e aprender, quando eu leio um livro e vou aprender. Tem a ver nas pequenas coisinhas da vida para eu começar a estar atento. O toque, o olhar, o sentir, mas um sentir a sério, não um sentir fugaz. Porque por vezes o sentir traz dor e o ser humano foge da dor como o diabo da cruz, não é verdade? Só que quando nós falamos em movimento, o movimento tem sempre dois sentidos, tal e qual como o coração, que contrai e expande, contrai e expande. Assim é a vida. Ela contrai e expande. Ora estou lá em cima, ora estou cá em baixo. Ora estou lá em cima, ora estou cá em baixo. Porque isto faz parte do movimento natural da vida. A Cabala permite-nos retirar ensinamentos para poder surfar na vida. E quando nós olhamos para o transgeracional, vai nos dar ferramentas para nós percebermos onde é que os nossos não fizeram tão bem e que nós podemos melhorar se tivermos a informação correta e se a soubermos aplicar. Só que isso exige largar determinados vícios que nós acabamos por ter. E acabar por perceber que em todas as situações que ocorrem de menos boas connosco, tem sempre um lado positivo, tem sempre um lado bom. Temos sempre um lado, temos sempre algo a aprender com elas. Não relativamente ao sofrimento, não relativamente à negatividade, mas ao crescimento que aquela experiência nos vai produzir. Uma outra coisa muito interessante é eu pensar antes de falar. Porque todos sabemos que as nossas palavras têm poder, não é? E nós gostamos muito de nos fazer ouvir. Não é? Todos nós gostamos de dar a nossa última palavra. Eu costumo dizer aos meus alunos, aqueles que me conhecem, se ninguém te pedir opinião, tu fica calado. Só dás a tua opinião quando alguém te pedir. E quando alguém te pedir, tu dás a tua opinião sincera. A grande maioria de nós tenta dar conselhos que não nos é pedido. Se isto não é ego, é o quê? Nós achamos que aquilo que nós sabemos é melhor que aquilo que o outro sabe?
Achamos que nós sabemos mais que o outro para o poder orientar nos caminhos da vida dele, nos trilhos da vida dele. Então nós somos melhores que eles. Mas aí temos que mostrar na nossa vida. E se calhar não somos assim tão bons, porque todos nós temos desafios. Então, uma das características importantes a trabalhar nesta cabala, movimento intergeracional, é a humildade. A humildade de reconhecer que sou uma obra inacabada. A humildade de reconhecer que não há botões mágicos. Há caminhos a serem feitos. Em que há alguns de nós que fazem, que se orientam, que trilham, que se questionam, que se perguntam. Muitos de nós, no início, que queremos respostas prontas. As respostas prontas não existem. As respostas prontas é de quem não quer se alavancar para se trabalhar. Outra coisa que a Cabala também fala, não de uma maneira explícita, é nós temos que ter autorregulação e corregulação. Isto falando aqui em teoria polivagal, mas eles também já referem isso. Eu tenho que ser autorregulado e corregulado a nível das minhas, não só das minhas emoções, mas da regulação do meu sistema nervoso. E ser regulado não é aparentar calmia. Ser regulado é eu conseguir percepcionar como é que o meu corpo está. É eu conseguir sentir. E nós vemos numa sociedade em que sentir, não, porque nós temos que estar sempre bem dispostos e sempre alegres. Não, há momentos em que nós vamos estar a chorar, há momentos em que nós nos vamos irritar, há momentos em que nós nos vamos desesperar. Isso chama-se viver. Então, quando nós estamos regulados e corregulados, nós tendemos a ser menos vítimas das nossas emoções e das nossas ações. Nós olhamos para o outro não como alguém que nos vem atacar, mas alguém que nos vem mostrar algo para eu reconhecer em mim. E outras características que a Cabala traz, também, e que se aplica aqui no transgeracional, são 3 palavrinhas. Calma, porque os processos não ocorrem porque eu quero, quando quero, na hora que eu quero. Persistência. Falho uma vez, continuo. Falho 2 vezes, continuo. Falho 30.000 vezes, continuo e não desisto. Aceitação. Não correu bem, aceito que não corre bem e avanço no caminho. Quantas vezes nós não conseguimos fazer estas 3? A calma, a persistência e a aceitação. E eu incluí uma outra, que é a regulação. Quem não está regulado não pode regular. Por isso é que quando nós abrimos uma árvore genealógica, quando nós entramos em território sagrado, o biodescodificador tem que estar regulado. Porque se o biodescodificador estiver em desordem neurológica, aquela pessoa a quem está a ser aberta a árvore vai estar em completa desordem neurológica. O que pode levar a situações um bocadinho gravosas, um bocadinho desafiantes e que, eventualmente, num extremo, pode levar a dissociações. Portanto, a Cabala, o movimento e o transgeracional são um mote, que eu vos queria falar, do que aplicamos de uma forma subtil em todos os módulos, desde a árvore até ao movimento. Há uma parte que também estuda movimento, e a Cabala. Ela abarca tudo, porque o corpo exprime-se no movimento. Quando nós, em vivência, trabalhamos cada uma das esferas, quando nós trabalhamos o movimento de cada letra, isso traz-nos informações do meu transgeracional de uma forma muito subtil, numa forma de sentir. E algumas vezes são emoções que não me agradaria sentir, mas eu vou ter que olhar para elas. Ou então continuar a botar para debaixo do tapete e seguir em frente. Mas aí vem a capacidade de eu tomar uma decisão, de eu agilizar uma decisão em consonância com aquilo que eu quero obter. Então não me posso queixar, porque isso bate naquilo que eu vou escolher.
Então, nós devemos nos satisfazer com o bem que fazemos dentro das nossas capacidades. Muitas pessoas ficam atoladas na escuridão porque julgam que estão atoladas de luz. Curioso, não é? Parece um paradoxo. Quanto mais atolado eu acho que estou de luz, mais eu vivo na escuridão. Não é? Porquê? Porque achamos que estamos num bom lugar e não nos esforçamos para seguir em frente. Não nos esforçamos para subir mais um degrau, por nos melhorarmos a cada dia. Então nós estamos aqui nesta vida para crescer constantemente. E a nossa meta é deixar este mundo eu sendo uma pessoa melhor. E as metas às vezes são coisas muito simples. Eu não tenho que fazer algo de grandioso. Eu tenho que deixar a presença, a minha marca, a presença no outro. E às vezes não são com palavras. São com um olhar, são com uma presença. E também nos diz que não temos que levar tudo para aquilo que é pessoal. Eu não sou o centro do universo. As coisas não acontecem e o karma, ou seja lá o que chamarem, não calhou todo a mim. Está dividido irmamente por toda a gente. A questão está em quem sabe surfar a onda, tem consciência das coisas e surfa a onda, ou a quem se atola e se afunda nessa onda. Então, sejam pacientes com vocês próprios na caminhada, porque todos os processos são diferentes. Todas as formas, há diferentes formas de chegar de Malkut a Keter. Impreterivelmente. E nenhuma é melhor que a outra. Nenhuma é melhor que a outra. Então, Cabala, movimento e transgeracional são três, é como se fosse uma Santíssima Trindade, casam-se na perfeição. Eu posso ter todos os ensinamentos da Cabala, mas se eu não pego neles e não os uso para mudar a minha história transgeracional, eu não vou sair da roda da repetição. Então, é necessário aplicar os ensinamentos da Cabala, gerar um movimento para mudar essa minha história. Então, esta era a partilha súmula que eu tinha aqui para hoje, para todos. Esta gravação vai ficar disponível para quem quiser utilizar e que faça sentido. Nós, os outros, vamos continuar aqui a fazer algumas atividades.